Em uma nota divulgada nesse domingo, o Republicanos negou que tenha fechado apoio à pré-candidatura do Flávio Bolsonaro à presidência da República. No comunicado, a sigla também negou ter negociado uma indicação do presidente do partido, o deputado Marcos Pereira, ao STF como parte de um acordo envolvendo a aliança com o PL. Antes disso, União Brasil e o PP já haviam indicado ter zero chance de apoiarem Flávio na corrida ao Planalto. Na nota do Republicanos, que a gente está vendo aí, assinada por Marcos Pereira, ele afirma que não conversa com o Flávio há mais de um mês e acrescenta que as tratativas foram inconclusivas. Também diz que foram iniciadas consultas às bancadas, executivas estaduais e apoiadores para definir o seu posicionamento e acrescenta que a decisão será tomada apenas em convenção nacional. As convenções estão próximas. Diz ainda que o apoio a Lula está completamente descartado. Em outro trecho, o texto diz que, abre aspas, o presidente Marcos Pereira detectou um sentimento de frustração à pré-candidatura de Flávio e uma indicação de preferência pela neutralidade nestas eleições. Fecha aspas. De tudo aí, muito importante que você já destaca, né? Esse sentimento de frustração é bastante interessante, o Reinaldo. E também, eu não sei, eu vou te dizer uma coisa, viu, Natália? Eu não sei onde é que essa gente aprendeu a fazer política, esses bolsonaristas, porque assim, esse negócio de, os republicanos, talvez ele nos apoie, porque o Marcos Pereira quer uma vaga no Supremo, é o tipo de coisa que você não diz. O tipo de coisa que você não diz, ainda que, deixa que a imprensa diga, mas eles próprios um pouco espalham isso. Então você veja, eles até agora não fecharam o apoio do PP, que era dado como certo lá atrás. Né? Não fecharam o apoio da União Brasil, que era dado como certo. E esses dois partidos estão dizendo, dificilmente vai ter. Não estão fechando o apoio dos republicanos. Isso tudo, o PL tem um latifúndio no tempo de campanha, no tempo de propaganda, porque, enfim, é a maior bancada, mas é claro que fechando com essa gente toda seria um tempo avassalador, né? Porque o Lula, por enquanto, está restrito aos partidos progressistas. Né? É um tempo razoável, mas pouco. Né? E sem contar verba de campanha, né? do fundo eleitoral, caso conseguisse reunir tudo isso. Mas você veja que está difícil. Está difícil. Né? A vida do Flávio certamente está muito mais complicada do que eles imaginavam a esta altura. E não que ele esteja mal nas pesquisas. Não está. Mas é que não se vê solidez no seu pleito e nem naquilo que ele fala. Né? Daí que o Valdemar diga sem receio, né? Os votos não são dele. Né? Essa que é a verdade. E aí todo mundo vai dando pitaco, né? Até o Kassab andou falando coisa aí, porque quando você fala isso, de novo, né, nós voltamos à questão da linguística, né? Essa fala do Kassab é muito interessante. Vamos a ela. O presidente do PSD e vice na chapa do Ronaldo Caiado, que a gente já mencionou aqui mais cedo, ao Planalto, Gilberto Kassab, disse ao jornal O Globo que não vê o senador Flávio Bolsonaro desistindo da corrida à presidência da República, mesmo com os problemas que vem enfrentando junto ao seu campo político. Questionado sobre o impacto de episódios como a crise com a Michelle na candidatura de Flávio, Kassab afirmou o seguinte, abre aspas, como são pessoas que estão na campanha do Flávio, são atores importantes que estão com um problema de relacionamento. A Michelle é esposa do pai do candidato. É possível falar que o candidato não está com problema? Lógico que está. Mas não vejo o Flávio deixando de ser candidato. Os números na pesquisa dele são bons. Por que ele vai deixar? Fecha aspas. Em um outro momento, Kassab foi perguntado sobre como avalia a atuação do Flávio e do Eduardo Bolsonaro no caso do tarifaço do Donald Trump. E o presidente do PSD respondeu, abre aspas, prejudicou a imagem da família Bolsonaro. Desde o primeiro momento, o Eduardo deu um passo errado com o apoio da família a favor do tarifaço. Ele influenciou para que houvesse o tarifaço. E agora o Flávio está correndo atrás do prejuízo. Está procurando se recuperar, mas não consegue. Ele, Flávio, foi pedir um adiamento. Como adiamento? Então, ele está de acordo? Tem que manifestar a sua discórdia, a sua repulsa. Para todos nós, é inadmissível essas medidas. Fecha aspas. Reinaldo. Esse Kassab, né?
note que já, citando Chico Buarque, começa a descrever um arco evitando atracar do cais. Quer dizer, vamos lá. Mantido o pleito do Caiado, que é do PSD, do partido dele. Quando o Kassab diz, eu não vejo o Flávio desistindo, de fato ele não vê o Flávio desistindo, mas isso ao mesmo tempo diz, veja você, está presente sempre a possibilidade de o Flávio desistir, né? De novo, faço a pergunta, alguém diria, não vejo Lula desistindo, Natália? Você não fala isso, porque isso nem se cogita, não está no universo das possibilidades. No caso do Flávio, fica parecendo que está. Eu não acho também que ele vai desistir, não vejo espaço. Mas quando se fala isso, se aponta evidentemente a fragilidade. Mas o Caiado já deixou claro que no eventual segundo turno em que ele não esteja, ele não estará, ele vota no Flávio. Eu acho que o Kassab não. Acho que o Kassab não. Porque o Kassab, inclusive, vai ao ponto, e até corrigindo o que, infelizmente, parte da imprensa chegou a noticiar, né? Flávio fala contra o tarifaço lá na audiência do STR, do Escritório de Representação Comercial. Não, ele não falou contra o tarifaço. Ele falou a favor. Dos 34 brasileiros que se manifestaram, ele foi o único que foi favorável. Ele só disse, não quero agora. Ele reconheceu as razões do tarifaço. Ele reconheceu as razões do tarifaço, culpou o presidente Lula e pediu para que se espere a eleição. Não é? Isso é de uma gravidade enorme. E é claro que isso ainda vai ter um encruamento de natureza eleitoral. Isso foi dito, falou, tal. A hora que chegar a campanha, isso vai ficar claro. Né? Em tese, hoje é 13. A decisão do USTR pode sair depois da manhã. Não tendo tarifa, a Flávia vai falar, foi porque eu fui lá, tal. Mentira. Né? Aí vai ter que botar a coisa no seu devido lugar. Tendo tarifa, é preciso que fique claro que ele as defendeu, que ele defendeu. Contra os interesses do Brasil. Eu falo isso porque muitas vezes fala assim, o Lula fica aí com esse negócio, com essa defesa da soberania. Bom, Natália, vai falar o quê? Não? Alguém precisa defender a soberania, não? Eu diria que seja o Lula, já que o Flávio não faz. E você veja que, nesse caso, o Caiado também caiu fora. Ele resolveu falar assim, opa, peraí, aí eu não vou. Quem fica com conversa mole nessa área, assim, é o Zema, que é incapaz de dizer, não é incapaz de dizer o que pensa, diz o que pensa e pensa coisas horríveis, né? Mas nesse particular, até o Caiado disse, bom, isso realmente não dá. O Reinaldo, de todos os cortes muito bem sucedidos que eu sei que o seu programa vai ter nas redes sociais, acho que essa parte final dessa resposta, a partir, na verdade, do momento que você diz que acha que Gilberto Kassab, num segundo turno, não vota em Flávio Bolsonaro, para frente, acho que vai ser o com mais, não sei se likes, mas com mais visualizações e mais compartilhamentos. Tomara, né? Tomara. Deixa eu dizer, eu não vejo como, porque, afinal de contas, o Kassab é um operador político importante, de um partido importante, né? E como é que você pode, num embate de segundo turno, lidar com uma candidatura que foi aos Estados Unidos, na prática, pedir punição ao Brasil? Que loucura é essa que tomou conta dessa gente? Que coisa absurda é essa? Porque, assim, eu tenho chamado a atenção, Natália, para o fato de que direita nenhuma no mundo
apoiou tarifa de Trump? Né? Nenhuma. Hoje, a ascensão da extrema-direita nas democracias, elas têm um perfil trumpiano, assim, tá muito próxima dessa visão amalucada do Trump em muita coisa, na área de valores, etc. Agora, quando foi matéria de tarifa, não houve direita na Europa, em lugar nenhum, que dissesse, que legal, muito bom tarifar nosso país. O único lugar em que o Trump encontrou um pedaço da elite política, essa elite chechelenta, mas de qualquer modo ainda está no topo da política, foi aqui. Foi com a família Bolsonaro. Nunca se viu isso. Né? E, infelizmente, inicialmente, essa direita que não seria bolsonarista ficou calada também. Porque o Caiado calou, o Zema calou, e outros calaram. E agora eles estão dizendo, opa, essa gente passou do limite.